Peço que os irmãos abram a Bíblia, texto de Salmo 46. Eu ia ler apenas o versículo 10, que é o texto base da nossa mensagem. Mas, por se tratar de um salmo breve, então nós vamos ler todo. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O tema desta mensagem bíblica é o silêncio que fala, a arte de ouvir a voz de Deus. Este salmo é atribuído ao rei Davi, escrito possivelmente no século X a.C., e é um hino de exaltação, de adoração ao Senhor. O silêncio que fala, a arte de ouvir a voz de Deus. Nós vamos explorar a importância de encontrarmos tempo para ouvir a Deus no meio do ruído diário. O pastor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele menciona na introdução sobre o número 40 na Bíblia, que tem um significado. Eu trouxe aqui um trecho para ilustrar esta introdução. Ele diz o seguinte: a Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para os seus propósitos, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na terra prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Por que eu trouxe esta ilustração sobre 40 dias? Porque talvez nesta mensagem você seja despertado a começar uma campanha de oração pessoal, não é uma campanha de oração coletiva, mas eu estou trazendo aqui, meus irmãos, esta mensagem
como um fruto de uma experiência que eu tive recentemente com Deus, nesse sentido. Eu fiz um propósito de 40 dias e foi uma experiência com Deus. Se foi uma experiência com Deus, foi uma boa experiência. Ele trouxe lições. Não posso fazer desta experiência uma teologia, é isso que nós aprendemos, mas eu trago esta reflexão para o coração dos irmãos. Pensarem sobre 40 dias. Algumas igrejas fazem campanhas de 7 semanas. Infelizmente, alguns criticam, né? Mas campanhas ou períodos dedicados à oração por um propósito específico, nada mais é do que um momento onde você vai permanecer no foco, num compromisso diante de uma necessidade. Então, a partir deste texto, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quais são as lições que nós temos sobre o silêncio que fala? Como nós podemos, então, ouvir a voz de Deus no meio de tantos ruídos? O primeiro fundamento é silencie-se diante dele, silencie-se diante dele. O versículo começa dizendo: aquietai-vos. E aquietar, silenciar, é primeiramente reconhecer a soberania de Deus. É ter uma atitude de humildade diante dele. Se eu me silencio, é porque eu me coloco em segundo lugar. E para eu descer um degrau ou dar um passo para trás, é necessário humildade. Muitas pessoas acreditam que por serem filhos de Deus, podem tratá-lo com ousadia. Mas a postura diante do Senhor deve ser uma postura de humildade. Silenciar é reconhecer a soberania de Deus, buscando também saber qual é a sua vontade, e não apenas a nossa vontade. E também, silenciar é reconhecer a soberania de Deus em paz, em meio às diversidades. Silenciar também, meus irmãos, é desafiador para cada um de nós. É ou não é verdade? A verdade é o seguinte: quando nós estamos dentro do carro, onde poderíamos desfrutar de um silêncio, talvez um privilégio de se ter um ar-condicionado dentro do carro, fecham-se os vidros, mas interrompemos, quebramos o silêncio ligando o rádio, às vezes ligando até uma música, ainda que seja uma música cristã, mas por que não ouvirmos o silêncio? O silêncio também é parte da música. Não é isso? Existem as pausas no meio da música que embelezam a parte rítmica. Mas o silêncio, ele é desafiador para cada um de nós por causa da nossa carnalidade. Primeiramente, emoções, ansiedades, preocupações. O silêncio é desafiador também por causa do ambiente. Nossa casa, e olha que a minha casa é cheia. Então, às vezes a nossa casa tem também bastante ruídos. Filhos, a televisão, né? Então, o ambiente pode comprometer, pode fazer do silêncio um desafio. O nosso trabalho, a escola, o dia a dia. O silêncio, ele é desafiador por causa das influências, das distrações, das redes sociais, de tudo aquilo que hoje é dopamina para nós.
aquilo que nos estimula, né? Então se torna desafiador. Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 7 diz: há tempo de calar e tempo de falar. O tempo de falar talvez não seja intencional, porque a gente simplesmente fala, e às vezes falamos até sem pensar. Mas o tempo de calar, ele precisa ser um tempo intencional. Será que nós não estamos falando demais? Às vezes até mesmo diante de Deus? Será que nós temos dado o silêncio, o devido espaço, o devido silêncio para poder ouvir a voz de Deus? Silenciar é necessário. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. É o momento do descanso. Existe um livro chamado, um clássico inclusive, chamado O Silêncio de Adão. É um livro que fala sobre o momento que Adão deveria falar, ele se calou. E foi o momento em que a Eva come do fruto. Então há momento certo para falar, mas há também momentos certos para calarmos. Tanto diante da família, diante das pessoas, aquilo que podemos falar, como aquilo que nós não devemos falar, mas também diante de Deus. Há tempo de falar, mas há tempo também de calar. Talvez entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto. Ele te vê em secreto. Talvez você não precisa nem falar, não estou aqui querendo mudar o texto. Jesus ensinou a orar ali. Mas o silêncio também faz parte da oração. Então, o primeiro fundamento, silencie-se diante dele, aquietai-vos. O segundo fundamento, exercite o descanso nele. Descansar em Deus. Este descanso não é porque nós estamos cansados, mas não é diretamente, mas esse descanso é: eu estou em Deus e não me cansarei em prol de. Não me cansarei em prol de. Talvez em prol de algo que eu já esteja cansado. Talvez eu já esteja falando durante muito tempo sobre aquilo, mas eu agora vou descansar em Deus. E aqui eu trago intencionalmente este verbo: exercite o descanso nele, porque é necessário exercitar. E o exercício, ele é progressivo. Estou retomando as minhas atividades físicas. Eu não posso nem falar as minhas, porque eu só fui uma vez, então é a minha atividade física por enquanto. E no primeiro dia, agora, semana passada, eu fui fazer um exercício, meus irmãos, que eu segurei um pezinho assim. O peso dava até vergonha, parecia um cotonete de tão pequenininho. E aí eu tinha que abaixar assim e voltar. Gente, no outro dia eu não andei, simplesmente não andei. Travou tudo. Travou tudo. Mas por quê? Por falta de exercitar. Mas eu já dei uma volta no quarteirão. Fui ali no Shopping Jardim, dei a volta, fui no Toque Stock, saí lá no Hotel Ibis e em 23 minutos. E agora eu quero de novo e vamos andar mais um pouquinho. Exercício. Descansar em Deus exige exercício. Eu preciso descansar. Exercitar o descanso em Deus tem como princípio reconhecer
as nossas limitações. Guarde isso aqui. Você, deixe-me incluir, nós não estamos no controle de tudo. Se você pensa que você está no controle de tudo, saiba disto. Nós precisamos descansar em Deus por causa das nossas limitações. Nós temos limitações. O nosso Senhor não. Mas nós temos. Exercitar o descanso em Deus revela a minha confiança nele. Se eu descanso é porque eu confio. Pastor, mas como é difícil. Então vamos alimentar essa fé. Nós precisamos regar, nós precisamos adubar, alimentar a fé para que ela cresça. E descansar em Deus é sim um desafio, sabe por quê? Porque nós não enxergamos nada. É fé. É a mensagem que eu vou pregar no domingo pela manhã agora. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu descanso em Deus, eu exercito a minha fé, eu demonstro a minha confiança nele. Eu reconheço a minha confiança nele. Exercitar o descanso em Deus também é sabedoria. Olha esse texto que nós lemos, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. E aí vem toda a razão aqui para nós confiarmos nele. Mas por que não descansamos nele? Porque não confiamos totalmente nele. Não, pastor, eu confio, mas sabe como que é? Eu sei. É independência, o Asaf Borba já disse, independência é morte. Enquanto no Brasil se grita independência ou morte, na Bíblia, independência é morte. Filhos independentes dos pais é morte. Os pais independentes de Deus é morte. Cristãos independentes da igreja é morte. Nós fomos criados para vivermos em sociedade, em tribos, a começar na família. Então, quando eu descanso e confio em Deus, aqui eu estou tendo uma atitude de sabedoria. Então, o segundo fundamento, nós precisamos exercitar o descanso nele. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que é o esperar, meus irmãos? Não é o descansar? Quando eu espero em Deus, ali eu estou descansando também. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, aí vem, correm, mas não ficam exaustos. Por que não? Porque estão descansados. Andam e não se cansam, porque tem um momento de descanso. O Provérbios 16, versículo 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. A palavra final é dele, porque quem está no controle de tudo não somos nós, é o Senhor. O silêncio que fala exige de nós o silêncio diante de Deus, aquietai-vos, e o exercício para aprendermos a descansarmos nele. O terceiro e último fundamento: aguarde pela sua direção. Eu me silencio, eu espero nele, e ele me dará a direção.
Atos, no capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa feita pelo Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. É Jesus falando com os discípulos depois da ressurreição. Fiquem aqui, porque eu enviarei o Consolador. Fiquem aqui. É o momento de aguardar pela sua direção. A direção de Deus, meus irmãos, tem o seu tempo. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Às vezes nós olhamos para o relógio e achamos que o tempo está passando rápido demais e parece que nada está acontecendo. O tempo é de Deus. Deus também, ele tem a sua forma de trabalhar. A sua direção pode vir de várias maneiras. Provérbios 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E a tendência que nós temos, a verdade é que muitas vezes nós queremos dizer para Deus como Ele deve agir diante dessa situação, porque quem está vivendo sou eu. Senhor, tudo bem, mas eu estou sentindo na pele. Então, Senhor, eu acho que seria melhor o Senhor, me conduzir. Abra aquela porta, Senhor, para eu passar. E nós acabamos, na nossa postura infantil, diante do nosso Pai, achando que a direção, nós sabemos, como podemos agir. E Deus também tem o seu propósito. No seu silêncio, ou na sua resposta, naquilo que nós estamos vivendo ou passando, Deus, ele tem o seu propósito por causa do seu domínio. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Nós estamos nas mãos do Senhor. E é Ele quem está trabalhando. O momento em que Ele vai concluir a obra pertence a Ele. Pertence a Ele. E o nosso papel é simplesmente silenciarmos diante dEle. Talvez você tenha uma causa. Talvez você tenha uma causa que queira a resposta, uma solução. Queira que as portas se abram logo. Mas esta mensagem não vem trazer uma resposta. Vem trazer uma orientação sobre o que fazer. Silenciar para Deus falar. Mas, meus irmãos, vençam a tentação. Silenciem. Se a mensagem se ela está servindo para você, é isso. Talvez não seja o tempo, talvez você, assim como eu, passou por um período, por uma fase, por um momento de silêncio, e está tudo bem. Mas, como eu disse, é uma campanha de oração, talvez, se você quiser, mas ela é individual. Então,
Vale a pena esse exercício de silenciar. Pastor, por quanto tempo? Quem sabe 40 dias. E fazendo as contas, hoje é que dia? Dia 7. 7 de janeiro serão 31 dias, 32, né? 31, porque dezembro tem 31. 31, mas para chegar a 40 vai dar quanto? 7, 15. Hã? Dia 16 de janeiro. Quem sabe seja um tempo Shabat, um tempo de descanso literal sobre um assunto, sobre um propósito, sobre um desafio, sobre uma luta. Silenciar até 17 de janeiro. É você e Deus, tá? Eu não estou determinando nada aqui, mas é você e Deus. Quem sabe um período de silêncio. Como eu passei por essa experiência, testemunhei isso lá no retiro da terceira idade. Quem estava lá? E nós estamos no propósito até dia 6 de janeiro. Foi um mover de Deus lá, naquele dia que Ele deu a direção. E muitas irmãs estão firmes no propósito aí. Encontrei com uma e falou: pastor, a boca até coça, mas não estou na minha, estou em silêncio. Momento de silenciar para ouvir então a voz de Deus. Para encerrar, meus irmãos, a arte de ouvir a voz de Deus, silenciar-se diante dele, exercitar o descanso nele e aguardar pela sua direção. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora. E neste período eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Talvez você esteja diante de uma oportunidade de descansar, e talvez até literalmente, eu estou cansado deste assunto, deste momento, desta fase, e agora eu vou tirar um tempo de descanso, e Deus vai cuidar para você. Talvez você esteja intervindo demais, e agora seja o tempo de calar. Nós vamos então orar. Se você tem uma causa que você gostaria, Deus já falou com você. Eu tenho certeza disso. Então, se você quer começar um propósito hoje, repito, é você e Deus. Vai ser 40 dias, 10 dias, não importa. Mas se dê o presente de descansar. Dê o privilégio de descansar. Não é pecado, não. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Então, se você tem uma causa, Senhor, eu quero assumir este compromisso a partir de hoje. Por um período, e aí você coloca no seu coração, você fala com o seu Deus, e vamos começar. Contem com as nossas orações. Deus dará vitória. Deus dará vitória. Ele vai dar a resposta do jeito dele, da forma dele, porque ele tem um propósito em todas as coisas. Se é o seu caso, então, fique de pé. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, teu amor nunca mudou, porque o teu amor é eterno, e a tua palavra nos garante isso. Além das canções, mas é uma verdade eterna. Céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. E ela diz que o Senhor nos ama. O Senhor jamais nos abandonará.
jamais nos deixará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor está conosco, porque o Senhor é misericordioso. E obrigado, ó Deus, por tamanho amor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, ó Deus, pela perseverança, ó Deus, em nossa salvação. Uma perseverança que vem do Senhor, não é uma perseverança nossa, mas uma perseverança do Senhor em não desistir de nós. Apresentamos, Senhor, nesta hora, os propósitos que estão sendo ditos pelos corações da tua igreja, ó Deus, para um tempo de férias, um tempo de descanso, um tempo de silenciar, um tempo de fazer as atividades do dia a dia, confiando de que o Senhor está no controle, crendo no poder da tua intervenção, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. O Senhor é um Deus que conhece os nossos pensamentos e nós não conhecemos os teus pensamentos. É um Deus que conhece os nossos caminhos, os nossos passos, as nossas intenções, as nossas velocidades, mas nós não conhecemos o teu caminho, ó Deus. Os teus propósitos, Senhor, em tudo que acontece em nossa vida, mas o Senhor tem o melhor para nós, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em Ti e por isso nós entregamos ao Senhor as nossas petições, as nossas causas, e ó Deus, sabemos que não será em vão, não sabemos o que nos virá como resposta, não sabemos o tempo que será necessário, mas neste período nós nos comprometemos de descansar e nos alegrar no Senhor, para a glória do Teu nome. Dá-nos êxito, ó Deus, dá-nos fé, Senhor, para nós não intrometermos, para nós não atrapalharmos a Tua intervenção, atrapalharmos os Teus planos, mas ajuda-nos a descansar em Ti. Como diz a canção, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, a sermos pacientes, a sermos perseverantes, a sermos sábios em usufruirmos, ó Deus, da Tua bondade, do Teu poder, da Tua onisciência, ó Deus, que zela por nós todos os dias, e possamos fazer, ó Deus, destes atributos do Senhor, o nosso alento e o nosso descanso. Oramos, entregando ao Senhor, ó Deus, e Te louvando, ó Pai, Te exaltando, e desde já Te agradecendo por aquilo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.